2 Coríntios 10, vou ler agora o verso de número 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Só até aqui. A maior batalha que existe, a maior guerra que existe, é pelo domínio da nossa mente. O domínio da nossa mente é a maior disputa que existe no mundo espiritual. Então, aqui o apóstolo São Paulo, muito sabiamente e lógico, inspirado pelo Espírito Santo, entrega códigos poderosíssimos. E ele fala no verso de número 3, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. O apóstolo São Paulo, ele fala aqui. Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui na nossa conversa desta noite é com relação a essa guerra, a essa disputa, a essa batalha pelo domínio da nossa mente. Então, pastor Eliseu, o que o senhor pode acrescentar em cima do que o apóstolo São Paulo entrega aqui para a gente nesse versículo? O que a gente pode entender, que eu posso entender, ele fala para o povo lá de Coríntios, né? É interessante, porque ele começa explicando, ele começa falando de uma... Assim, quando eu falo em cartas, ele está falando, quando eu envio cartas para vocês, mensagens escritas, eu sou duro com vocês. Eu falo, eu dou um discipulado, porque eu estou falando para o coletivo, para o grupo, para a igreja em Coríntios, para a galera de Coríntios, né? Então, estou falando para vocês. Então a mensagem ela é dura, né? Aí ele fala que quando ele chega pessoalmente lá na igreja de Coríntios, ele chega com mansidão. Pessoalmente, ele chega tranquilo, né? Então a igreja questionava isso. Nossa, quem é esse Paulo? Não é aquele Paulo que nos escreveu militando, né? Porque ele está militando contra as coisas, contra o mundo espiritual, né? Mas aqui ele pessoalmente ele está tranquilo. Ele fala aqui, ó. Além disso, eu vos rogo pela mansidão, benignidade de Cristo. Eu que na verdade quando presente entre vós, quando eu estou junto com vocês, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco, né? Então, ou seja, quando ele estava ausente, ele mandava uma carta cobrando, pedindo posicionamento, pedindo para que as pessoas, né, sejam santas, mantenham a doutrina. Então ele falava firme com as pessoas. E presente, quando ele estava presente, as pessoas começaram a estranhar, falando, oxe, mas como que é esse Paulo aí? Eu não estou entendendo. Ele manda uma carta para a gente, batendo, e agora ele está aí com essa humildade, com essa mansidão. E ele explica isso ao longo do texto. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Ou seja, criou um celeuma na igreja, né? O pessoal começou a questionar a doutrina de Paulo,
que esse cara está pregando? Então as pessoas começaram a ficar meio... E aí ele vai dar um alerta, olha, não me obrigue a ser duro com vocês, pessoalmente. Porque eu vou ser. Eu vou ser duro se for preciso, pessoalmente. Né? E ele segue falando, porque andando na carne, porque eles achavam que ele estava falando na carne. Né? Aí, trazendo para os nossos dias aqui, os nossos dias de hoje, o líder, o pastor, aquele que está sobre o comando ali, né? Zelando pela obra de Deus, pelo um grupo de pessoas, pela igreja, pela comunidade de fé, o tempo todo ele está nessa guerra, nessa luta. Né? E ele está falando aqui, a minha luta, aqui no verso 3, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, ou seja, ele não está ali para ficar brigando com as pessoas, discutindo, maltratando as pessoas, ele está para pregar a palavra, falar a verdade para as pessoas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de toda fortaleza. Né? Ou seja, aquelas pessoas estavam com suas mentes estruturadas, fortificadas, cheias de argumentos e de questionamentos que iam contra os princípios que Paulo estava pregando. Então, Paulo teve que manifestar esse sentimento dele, essa posição que ele mantinha. Então, ele teve que manter. A minha luta não é contra vocês, não é contra a carne, mas contra é uma batalha espiritual, contra hostes espirituais que usam pessoas no grupo, né? Em Efésios fala muito bem sobre isso, quando em Efésios ele fala que a nossa luta não é contra carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, né? Eu penso que as regiões celestiais está sobre a cabeça do grupo, da igreja. Sabe aquela igreja com 100 pessoas? Cada um tem um pensamento diferente. Eles começam a se questionar entre eles, começam a ter ideias, começam a ter questionamento, começam a ter julgamento, eles começam a trazer doutrinas, coisas completamente fora dos princípios da palavra de Deus. Então, entre eles, fica rondando aquele pensamento coletivo, sabe? Aquela ideia coletiva. Ficam discutindo entre eles, assim como aconteceu lá com Moisés. Moisés se retirou para o monte e as pessoas começaram a questionar, né? Começaram a colocar coisas da carne deles, né? do sentimento deles. Né? Então, isso que ele está falando. As pessoas se reuniam ali e ficavam questionando, esse Paulo, qual que é a dele? O que ele quer? Pessoalmente ele é um, nas cartas ele escreve outra. Né? Então eles começaram a carnalmente fazer julgamentos, posicionamentos. Né? Então o povo começou a criar fortaleza, assim como foi lá com Moisés. Ausente, as pessoas começaram, vamos construir, vamos criar um Deus, o bezerro de ouro. Então, olha as fortalezas que eles começaram a estruturar na mente. Vamos construir um bezerro, Deus já esqueceu da gente. Vamos adorar um bezerro. Entende? Então essas fortalezas aí, que Paulo está falando, a minha luta é contra essas fortalezas. Que está se formando na mente da igreja, na mente das pessoas, do grupo, da comunidade de fé. Então, Paulo combatia o tempo todo essas coisas. Né? No grupo, nas pessoas. Né? Porque 100 pessoas reunidas, para sair uma heresia, para criar uma heresia, a ausência de um líder, rapidamente se cria uma heresia, se cria um pensamento totalmente fora dos princípios da palavra de Deus. Então, acredito que Paulo, nesse texto, ele está lutando contra essas coisas. Né? Então, acho que eu já falei demais. Pode ir. O senhor citou em Efésios capítulo 6. É um texto muito clássico quando nós falamos de batalha espiritual.
Poderíamos até entrar direto em Efésios 6 e hoje começar a desenvolver um assunto, um pensamento aí, junto com o pessoal aí que está nos assistindo, né? Que logicamente virão perguntas daqui a pouco, mas eu acho muito interessante essa passagem, porque Paulo ele entrega algo poderoso aqui, a partir do verso de número 2, né, ele fala: rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com a confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como andássemos segundo a carne. Foi o que o senhor estava explicando. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Então, qual que é a minha visão aqui que ele está falando em cima disso? Olha, eu estou em carne e osso aqui, mas eu tenho que andar no espírito. A minha mente tem que ser governada pela direção do espírito. E é que nem eu disse no início do nosso programa dessa noite, a maior guerra que existe, a maior batalha que existe é pela nossa mente. Porque se o inimigo ele domina a mente, ele domina os pensamentos, ele domina a vontade, ele domina o corpo, a pessoa vira uma marionete na mão dos espíritos malignos.